Capítulo 3. Justiça Muda, Parte 1. O mundo de Matt Murdock havia se tornado uma redoma de vidro fosco. Na manhã do julgamento final, o despertar não foi acompanhado pelo habitual despertar dos sentidos, o som dos pássaros no parapeito, o chiado distante do metrô ou o ritmo cardíaco dos vizinhos. Em vez disso, havia apenas o silêncio de Murdock. Um zumbido branco, estático e cruel, ocupava o centro de sua audição, fruto da explosão na subestação. Era como se o universo tivesse sido silenciado por uma neve espessa. Ele se vestiu tateando as texturas de suas roupas, a seda da gravata, o algodão egípcio da camisa branca, o peso do terno cinza. No tribunal, a situação era desesperada. Matt sentava-se à mesa da defesa, mas não conseguia ouvir as instruções de Fogg Nelson ao seu lado. Ele via as vibrações das cordas vocais do sócio, mas as palavras eram borrões de som abafado. Ele precisava conduzir a defesa de Léo Santos confiando apenas no tato e na memória espacial. Ele contava os passos até o púlpito, sentia o fluxo de ar das pessoas se movendo na galeria e usava a ponta dos dedos sobre a mesa de madeira para captar as vibrações das batidas do martelo do juiz. "Matt, você está me ouvindo?" Fogg escreveu em um bloco de notas com letras grandes e profundas para que Matt pudesse sentir o relevo do papel. "Estou pronto, Fogg", mentiu Matt, embora seu rosto estivesse pálido. Ele estava operando puramente por instinto, um mergulhador navegando em águas profundas e escuras. A promotoria chamou sua testemunha principal, um homem chamado Silas Vance. Naquele dia, ele não vestia o traje tecnológico, mas um terno italiano sob medida. Ele se apresentava como um cidadão modelo que, por acaso, passava pelo local do assalto. Quando Vance passou por Matt para subir ao banco das testemunhas, ocorreu o testemunho falso. Matt não podia confiar em seus ouvidos para detectar o batimento cardíaco mentiroso de Vance. O zumbido em sua cabeça era barulhento demais. No entanto, seus outros sentidos compensaram o vácuo. Ao passar, Vance exalou um rastro químico específico, um perfume caro, com notas de sândalo e âmbar, misturado ao cheiro metálico e sintético que Matt sentira no beco. Era o mesmo homem. A mesma presença que o atacara sob o manto da invisibilidade, agora jurava perante Deus que vira o jovem Léo Santos puxar o gatilho. "O senhor tem certeza de que era o réu que segurava a arma?" O promotor perguntou, e Matt viu Vance assentir com uma segurança predatória. Matt se levantou lentamente. Ele não podia ouvir a própria voz com clareza, então focou na ressonância em seu peito para garantir que o tom fosse firme. Ele caminhou até Vance, parando a centímetros dele, invadindo seu espaço pessoal. "Senhor Vance, o senhor se considera um conhecedor de tecnologia?" Matt perguntou, sua mão deslizando dentro do paletó do paletó. Ele iniciou a armadilha jurídica. Matt retirou o fragmento de metal que arrancara do traje na noite anterior, uma peça de aliga de ouro e titânio que ainda retinha uma carga estática latente. Ele não entregou o objeto ao juiz. Ele o estendeu diretamente para Vance, como se fosse um documento comum. "Pode segurar isto para mim, por favor?" Vance, pego de surpresa pelo movimento natural de um advogado cego, estendeu a mão. No momento em que seus dedos tocaram o metal da Stark Industries, o corpo de Vance reagiu. Matt sentiu, através das vibrações do chão sob os pés do homem, um tremor involuntário. O contato físico com o objeto que quase o matou na subestação desencadeou uma resposta nervosa que Vance não pôde esconder do júri. O rosto do homem empaleceu e ele soltou o metal como se tivesse queimado os dedos. O que é isto?" Vance gaguejou, sua voz finalmente quebrando. "É uma prova de que a visão pode ser enganada por ferramentas que o senhor conhece muito bem, não é, Sr. Vance?" Matt disparou, plantando a semente da dúvida. O júri murmurou. A imagem de confiança da testemunha acabara de ruir diante de uma reação nervosa inexplicável.
A tensão no tribunal, outrora um zumbido de burocracia e expectativa, atingiu um ponto de ruptura quase palpável, transformando o ar em algo denso e carregado de eletricidade estática. Matt, apesar de ainda lutar contra o zumbido lancinante que comprometia sua audição, captou uma mudança súbita e sinistra na pressão do ar logo atrás de seu ombro esquerdo. Era a materialização da ameaça no tribunal. Na terceira fileira da galeria, entre o público que assistia ao julgamento, um homem de sobretudo pesado e expressão gélida moveu-se com uma economia de movimentos letal. Matt não pôde ouvir o deslizar do aço ou o roçar do tecido, mas sua percepção foi invadida por um estímulo diferente. Ele sentiu o deslocamento da massa metálica saindo do coldre de couro. O fragmento da Stark Industries, que ele mantinha oculto e pressionado firmemente contra a palma de sua mão, começou a emitir uma vibração simpática, uma percepção magnética residual que reagia à proximidade de outros componentes sintéticos daquela mesma origem tecnológica. O comparsa de Vance não estava ali para observar. Ele era o ponto final de uma conspiração que não suportaria a luz do interrogatório de Matt. Sob a cobertura do sobretudo de lã escura, o homem sacou uma pistola equipada com um silenciador volumoso, nivelando-a na direção das costas do advogado com uma frieza mecânica. Matt agiu em uma fração de segundo, uma manobra desesperada no fio da navalha que separava o advogado cego do vigilante mascarado. Ele executou um tropeço calculado, jogando o peso do corpo lateralmente contra a mesa de carvalho polido do promotor. Com um movimento que pareceu desajeitado, seu braço varreu a superfície, atingindo uma jarra de vidro pesado. O objeto tombou, espatifando-se no chão em uma explosão de fragmentos cristalinos e água espalhada, criando um ruído súbito e caótico que quebrou a concentração rítmica do atirador. A hesitação do homem durou apenas 1 milésimo de segundo, o tempo necessário para o instinto de Matt assumir o controle. Ele se lançou na direção da galeria em um dergulho que simulava um desequilíbrio violento, mas que, na verdade, era uma trajetória geométrica perfeita para colocar sua própria massa corporal como um escudo humano, bloqueando a linha de tiro direta, enquanto Fogg, em um sobressalto de pânico, gritava por segurança, sua voz ecoando com uma nota de puro terror. A confusão instalou-se instantaneamente. Os oficiais de justiça, alertados pelo estardalhaço e pela reação de Matt, saltaram sobre as divisórias de madeira. Eles imobilizaram o homem do sobretudo com uma força esmagadora, derrubando-o antes que o gatilho pudesse ser pressionado. Para a galeria assustada e para os jurados, Matt Murdock fora apenas uma vítima de sua própria cegueira, um homem azarado cujo acidente desajeitado quase o feriu. Para Matt, no entanto, cada batimento cardíaco descompassado e cada átomo de suor frio confirmavam que uma execução fora evitada por um fio de cabelo. O juiz, recuperando a compostura com o rosto avermelhado de adrenalina, ergueu o martelo e o desceu com força contra a base de madeira. A vibração do golpe foi tão intensa que Matt a sentiu subir pelos ossos do braço, ressoando em seus dentes como um sino de encerramento. O juiz bateu o martelo com força, uma vibração que Matt sentiu subir pelos dentes. O júri irá deliberar. Agora restava apenas o veredito. O júri se retirou e o tribunal mergulhou em um silêncio que para Matt era absoluto e torturante. Ele se sentou ao lado de Léo Santos, cujas mãos tremiam violentamente. Matt colocou a mão sobre o ombro do rapaz. "Eles viram o que ele fez, Dr. Murdock. Eles acreditaram em nós?" Léo perguntou, e Matt pôde sentir as vibrações das cordas vocais do jovem, carregadas de esperança desesperada. "Nós fizemos o que podíamos no tribunal, Léo", Matt respondeu, embora sentisse o peso da injustiça no peito. Ele sabia que, apesar da dúvida plantada, o vídeo ainda era uma evidência poderosa demais para um júri comum ignorar completamente. A conspiração era vasta, e Vance ainda tinha recursos. Se Matt quisesse garantir que Léo Santos saísse livre, ele não poderia esperar pela burocracia da lei. Ele precisava agir rápido nas ruas, onde a verdadeira prova, o centro de controle da tecnologia de Vance, ainda operava sob as sombras da cozinha do inferno. Pela última vez, o advogado teria que ceder lugar ao homem sem medo, mesmo que ele tivesse que lutar em um mundo onde o som não existisse mais. Capítulo 3. Justiça muda.
Parte 2. A noite de Nova York não era apenas escura, ela era líquida. O céu desabou em uma tempestade de proporções bíblicas, o tipo de chuva que afoga os ruídos da cidade e transforma as ruas em rios de asfalto. Para Matt Murdock, essa tempestade era sua única salvação. O zumbido branco que o deixara surdo na subestação ainda persistia, uma nota aguda e constante que isolava sua mente em um vácuo. Mas a natureza lhe oferecera uma nova visão. A caçada na chuva começou no momento em que Matt, vestindo o traje do demolidor, saltou de um guindaste sobre as docas. A chuva torrencial atuava como seu novo olhar. Cada gota que caía do céu e colidia com as superfícies ao redor criava um relevo tátil e sônico. O radar, antes cego, agora renascia através da percussão da água. Ele não movia o mundo, ele o sentia através da vibração das gotas. Foi assim que ele os viu. 3 silhuetas humanas que a visão comum chamaria de invisíveis, mas que para o demolidor eram espaços vazios onde a chuva não atingia o chão, mas sim superfícies sólidas e antropomórficas. A água revelava as silhuetas dos trajes de camuflagem de Silas Vance e seus mercenários como contornos de vidro em uma cachoeira. "Eu vejo vocês", Matt sussurrou, o som de sua própria voz sendo apenas uma vibração em sua garganta. Ele se lançou sobre o primeiro mercenário. Sem o som para alertá-lo, o criminoso foi pego totalmente de surpresa. Matt usou o peso da queda para esmagar o homem contra um container metálico. A vibração do metal viajou pelo metal e subiu pelas botas de Matt, mapeando o layout do cais em sua mente. Ele não parou. Ele era um borrão vermelho movendo-se sobre a cortina de água, um fantasma caçando sombras. O palco para o confronto final era um labirinto de guindastes industriais e cabos de aço que rangiam sobre o vento furioso. Matt percebeu que Vance e seu último guarda-costas estavam recuando em direção a um cargueiro. O herói sabia que, no combate corpo a corpo, a tecnologia Stark ainda poderia superá-lo, se ele não mantivesse a vantagem sensorial que a chuva lhe proporcionava. Ele agarrou um de seus bastões e o estendeu na forma de uma bengala de combate, golpeando com força um cabo de aço tensionado de um guindaste próximo. O efeito foi imediato. O cabo vibrou como uma corda de harpa gigante, enviando uma onda de choque de baixa frequência pelo ar úmido. Matt começou a usar os guindastes e os containers como instrumentos musicais macabros. Cada golpe que ele desferia no metal criava uma nota profunda que reverberava através da camuflagem dos inimigos. A frequência do metal batendo no metal criava um conflito de ondas que fazia o campo de invisibilidade dos trajes oscilar e falhar. "Apareça, Vance!" Matt rugiu, sentindo a vibração de sua própria raiva. Silas Vance, finalmente visível conforme seu traje piscava entre a transparência e o polímero sólido, sacou um dispositivo que não era uma arma de fogo. Ele sorriu, um gesto que Matt percebeu pela mudança na pressão do ar ao redor do rosto do vilão. O embate entre máscara versus tecnologia atingiu seu ponto crítico. Vance ativou um modificador de frequência Stark, projetado originalmente para dispersão de multidões, mas recalibrado para emitir ondas que atacavam diretamente o sistema nervoso central. Para Matt, foi como se seu cérebro tivesse sido mergulhado em chumbo derretido. A dor física era excruciante. As frequências faziam com que cada terminação nervosa sob sua máscara parecesse que estivesse pegando fogo. Ele caiu de joelhos, os dedos cravando-se na madeira úmida do cais. O zumbido em seus ouvidos triplicou de intensidade, tornando-se um grito eletrônico que ameaçava desmaiá-lo. "Você é sensível, Murdock. Eu estudei você." A voz de Vance vinha como uma onda de calor. "Toda essa sua força é a sua maior fraqueza. Vou fritar o que restou de seus sentidos." Matt apertou os dentes com tanta força que sentiu o gosto de sangue. Ele forçou seu corpo a se mover, não através do som ou do radar, mas através da memória e da vontade pura. Ele se lembrou da Senhora Santos, lembrou-se do rosto aterrorizado de Léo no tribunal. A dor era apenas ruído, e ele era o mestre do ruído.
Em um esforço final, Matt lançou seu bastão com um cabo de fibra de carbono acoplado. O projétil não visava Vance, mas sim o painel elétrico principal que alimentava o guindaste acima deles. O impacto causou uma explosão de faíscas que banhou o cais em uma luz azulada. A sobrecarga elétrica fritou o dispositivo de frequência de Vance e, por um momento, o silêncio, o verdadeiro silêncio, retornou. Matt avançou como uma mola liberada. Ele atingiu Vance com uma sequência de golpes que não eram apenas técnicos, eram o veredito de todas as vítimas que o homem fizera. Um soco no plexo solar, um golpe de cotovelo na têmpora e um chute que desarmou o vilão permanentemente. Vance caiu, derrotado e despojado de sua tecnologia. Ocorreu então a rendição da sombra. Matt estava sobre ele, o punho erguido, pronto para esmagar o rosto do homem que quase destruíra a vida de um inocente por lucro. O coração de Matt martelava em seu peito. Ele podia sentir a vibração contra suas costelas. Mas ele parou. Ele abriu a mão. Ele não era um assassino. Ele era o braço da lei que a lei não podia alcançar. Ele usou as próprias algemas de Vance para prendê-lo a um pilar de ferro. Horas depois, quando a polícia chegou, liderada por um sargento de confiança que Matt contatara através de um sinal silencioso, eles encontraram Vance, os trajes recuperados e um gravador com a confissão detalhada do roubo da tecnologia Stark. O nome de Léo Santos estava finalmente limpo. A prova era irrefutável, vinda diretamente da fonte do crime. Dias depois, o sol finalmente rompeu as nuvens sobre a cozinha do inferno. No escritório de Nelson and Murdoch, o clima era de triunfo. Léo Santos fora absolvido de todas as acusações, e o Estado fora forçado a emitir um pedido público de desculpas. Conseguimos, Matt. Você devia ter visto a cara do promotor quando as provas das docas chegaram. Fogg exclamava, entregando a Matt uma caneca de café quente. Matt sorriu, sentindo o calor da caneca. Eles estavam vivendo o amanhecer cinza. Eu vi, Fogg. De um jeito ou de outro, eu vi. Matt respondeu. A cena final encontrou Matt Murdoch sob o céu tingido de âmbar e violeta do entardecer, sentado na gárgula de pedra desgastada no topo da igreja de St. Matthew. O mundo ao seu redor ainda parecia envolto em uma névoa sonora, uma percepção abafada como se estivesse submerso em águas profundas, mas o zumbido lancinante e elétrico, aquela nota única de agonia que o assolara desde o tribunal, havia finalmente desaparecido. Em seu lugar, uma recuperação lenta e metódica começava a florescer em seus canais auditivos, devolvendo-lhe os detalhes da vida. Ele inclinou a cabeça milimetricamente para o lado, fechando os lábios e expandindo sua consciência para além do limite de sua própria respiração arfante. Primeiro, veio um som isolado e nítido. O chiado rítmico de um pneu de bicicleta com a borracha gasta raspando contra o asfalto irregular a 3 quarteirões de distância, descendo a ladeira em direção ao porto. Logo depois, o radar captou o deslocamento de ar acima de si, o bater de asas pesado e descoordenado de um pombo solitário que se acomodava nas frestas do campanário, o som das penas roçando na pedra fria ecoando em sua mente com uma clareza renovada. E então, finalmente, ele sentiu o som mais doce e vital de todos, o pulsar coletivo da cozinha do inferno. Era o ritmo constante, grave e calmo do coração da cidade, uma sobreposição de passos nas calçadas, o murmúrio de conversas distantes e o ronco dos motores que juntos formavam uma sinfonia de normalidade. Sua audição estava retornando, reconectando-o aos fios invisíveis que o ligavam a cada beco e cada alma do bairro. O preço para manter aquela sinfonia viva fora alto. Matt sentia a rigidez das cicatrizes recentes que repuxavam a pele sob o uniforme, os hematomas profundos em suas costelas que pulsavam a cada movimento e a exaustão mental de ter lutado no escuro total de seus próprios sentidos.
As feridas em sua mente, abertas pela traição tecnológica e pela violência do tribunal, eram profundas e ainda latejavam. Contudo, enquanto as vibrações do mundo voltavam a pintar o cenário em seu cérebro, ele sabia que a justiça não estava mais cega pela manipulação ou pelo medo. Ela estava, novamente, atenta e vigilante. Matt Murdock respirou profundamente o ar fresco da noite, sentindo o aroma de chuva limpa misturado ao incenso que subia das naves da igreja. Ele fechou os olhos sob a máscara, permitindo que a paz momentânea o envolvesse, e um sorriso leve e genuíno curvou seus lábios. O homem sem medo estava, finalmente, de volta ao lar, pronto para ouvir cada segredo que a noite ousasse sussurrar. Encerramento. A jornada de Matt Murdock neste arco reafirma que a verdadeira justiça não reside nos códigos penais ou na infalibilidade da tecnologia, mas na resiliência da alma humana diante da escuridão. Ao enfrentar inimigos que podiam apagar sua própria presença física e sonora, Matt foi forçado a abandonar a segurança de seus dons extraordinários para confiar no instinto mais básico de um herói: a fé na verdade. O silêncio forçado não foi uma fraqueza, mas um santuário onde ele redescobriu que o peso da máscara é suportável apenas quando o propósito é maior que a própria dor. Ao final, quando o som da cidade retorna gradualmente aos seus ouvidos, Matt compreende que Hell's Kitchen é um organismo vivo que respira através de suas contradições. A absolvição de Léo Santos não foi apenas uma vitória jurídica, mas um lembrete de que mesmo em um mundo dominado por ilusões digitais e camuflagens sofisticadas, a honestidade possui uma frequência que não pode ser silenciada. O Demolidor permanece como o sentinela sutil, provando que enquanto houver alguém disposto a ouvir o batimento cardíaco da verdade, a justiça, por mais cega que pareça, jamais estará perdida.